Olá, corredor, corredora, seja muito bem-vindo a mais um Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é Felipe Fagundes e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Mundial de Atletismo. Se você está assistindo esse episódio até o dia 15, nós estamos iniciando o Mundial de Atletismo, que é uma competição que envolve diversos esportes do atletismo, mas a gente vai falar hoje e vamos aprofundar um pouco mais sobre os esportes que envolvem corrida. Mas antes da gente dar continuidade aí sobre o Mundial, eu quero apresentar aquela nossa clássica mesa. Vindo aqui comigo, Nestor. Fala aí, Nestor. Salve, pessoal. Hoje vamos falar muito de atletismo aí e das corridas de fundo que vocês tanto amam também no Mundial de Atletismo. Aí, fala aí, Gil. Olá, meus amigos corredores. Vamos para mais um podcast, então fiquem aí, né, que vai ter bastante coisa boa pela frente. Fabrício. Fala aí, pessoal. Estamos sempre na torcida aí pelo Brasil, independente do campeonato, mas agora no Mundial. Boa. Então é o seguinte, turma, para quem tá chegando aí, tá caindo de paraquedas nesse episódio, não sabe que o Mundial de Atletismo ele tá acontecendo, se você tá escutando esse episódio a partir do dia 15. Então, o Mundial de Atletismo ele vai acontecer nos Estados Unidos, na cidade de Eugene. Certo, Gris? Isso aí. Se você já viu o Mundial de Atletismo, tá ouvindo isso aqui, você já sabe quem venceu, né? Mas vamos ver se a gente vai acertar quem venceu. Então fica aí com a gente, mesmo se você já viu. Apostas. Você já viu o Mundial e já sabe quem, fica aí com a gente para ver se a gente vai acertar quem foram os vencedores ou os melhores brasileiros, né? E a gente tem uma pessoa que é boa de chute nessa mesa. O melhor, inclusive. O melhor de todos. É daquela história, né, que vocês conhecem. Quem é mais antigo já sabe. Exato. Então, assim, a gente tem os principais, vamos dizer que, possibilidades de medalha, de forma geral, não só nos esportes que envolvem corrida, mas também outros esportes que estão dentro do atletismo, entre eles o salto com vara, que inicia com a corrida, podemos colocar assim, né? Envolve o esporte, corrida. Precisa de treino, forma, né? Precisa de treino específico, educativos, entram também presente aí pro salto com vara. Mas além disso, também tem o Darlan do arremesso, e também nós temos o marcha atlética com o, me lembro o nome dele? Caio Bonfim, isso. Caio Bonfim, exato. Então são alguns dos, além da corrida que nós vamos aprofundar um pouco mais, são alguns dos esportes que também o Brasil tem fortes chances de medalha aí nesse Mundial. E acredita-se que pode ser um dos melhores mundiais do Brasil, né? Em função de atletas que estão performando muito bem, que estão performando em outros campeonatos muito bem. Então, o Brasil está muito bem representado neste Mundial. E aí, é claro que com isso, uma marca que colocou o próprio Brasil agora é a Puma, né? A Puma é a nova patrocinadora da seleção brasileira. E tem uma coisa curiosa, é que a Puma, ela era patrocinadora, ou não sei se ainda está, mas na época do Usain Bolt, por exemplo, na Jamaica, a Puma que estava lá presente com eles, né? E aí, eles brincam, até uma representante da Puma, eu vi numa reportagem, que ela fala que eles trazem sorte, né? Até porque o Palmeiras, então se você é palmeirense está escutando esse podcast agora, você deve estar muito feliz com o seu clube, porque a partir do momento que a Puma entrou como patrocínio do Palmeiras, eles não pararam de ganhar. Então, eles entendem um pouquinho, quem sabe que a Puma, ela tem um pouquinho de sorte aí também nas escolhas dos clubes, esportes que ela escolhe para patrocinar. Tomara que dê sorte pro Brasil, vamos torcer para isso. E a Puma que não tem tanta tradição assim no mercado da corrida, como outras marcas igual a Nike, Adidas, mas ela justamente fez esse patrocínio com a Seleção Brasileira de Atletismo justamente para tentar entrar um pouco mais no meio esportivo ligado ao atletismo. Como o outro grande representante era o Bolt, agora acaba que ela quer também pegar a Seleção Brasileira, que está sendo um expoente, para entrar de vez também no mercado um pouco mais esportivo voltado para a corrida, né? Ela já tem o Neymar também, por exemplo, que é patrocinado pela Puma, então agora que também quer expandir para os outros esportes. Assim, eu acho interessante, cara. Eu acho, pensando nessa parte mercadológica aí do negócio, é uma marca realmente que está investindo muito
nos esportes, e ela vendo a corrida como uma alternativa, como uma forma de investir, acho que agrega muito, né? Porque além de os atletas de alto nível ter um apoio com uma marca muito forte para treinar, com certeza, e conseguir se manter treinando em alto nível, isso gera uma visibilidade muito grande também para quem está vindo, né? Para as crianças, adolescentes que estão iniciando no atletismo, isso gera uma visibilidade muito bacana através dessa marca aí que é tão forte no Brasil e no mundo. Curioso, vamos lá. Ela vem crescendo, Falar. No Brasil, assim, na questão dos tênis ali, somente os tênis com placa de carbono ali, o Puma Nitro ali, né? Foi o que chegou, o primeiro tênis com placa de carbono da Puma que chegou no Brasil, teve o seu sucesso, né? E agora eles vão expandir. Eu acho que vai até para se quando está ouvindo isso aqui ainda não foi lançado o Puma Nitro 2, eu acho que vai ser o próximo, agora que vai ser um tênis mais melhorado da Puma, então realmente eles estão investindo no esporte. E a corrida, né, entra também junto a isso, propriamente como o próprio futebol ali, que, por exemplo, citou o Palmeiras e outros clubes também do Brasil que a Puma está entrando, né? Então eles querem entrar de cabeça no esporte, e isso é bom, né? Porque a gente sempre reclama que os atletas não recebem muito patrocínio, que não é tão valorizado, então já vendo uma marca assim, já incentivando o esporte, a gente fica bem contente. Com certeza. Agora que o Gil falou na questão de patrocínios, também li numa reportagem que parece que a Puma está pagando 10 vezes mais para a seleção brasileira de atletismo do que a Nike, que era o antigo patrocinador. Legal, então entrando muito mais dinheiro também para o esporte, o que facilita que os atletas se dedicam mais, com toda certeza, que é o ganha-pão deles, e mais pessoas almejam também viver do esporte, porque sabe que tem esse respaldo. Então só vai favorecendo toda a cadeia, como já foi falado, desde a ponta até a base. Ótimo. Vamos falar sobre corrida então agora? Vamos Bora. Entrar mais exclusivamente sobre corrida. E assim, se você está chegando agora pela primeira vez, está caindo de paraquedas nesse podcast, esse é um podcast da Pro Elite Assessoria. Somos uma assessoria de corrida, mas batemos um papo aqui muito diversificado aqui dentro do nosso universo corredor. Então, se você está chegando aqui e quer conhecer um pouco mais, às vezes, do nosso trabalho, você pode conhecer lá nas redes sociais no @ProEliteAssessoria, ok? Segue lá. Temos também um canal no YouTube que é Pro Elite Corrida de Rua, acessa lá, tem bastante conteúdo bacana para você. E se tu tá no YouTube, também pode escutar no Spotify. Verdade, faz sentido, né? Porque nós estamos no YouTube também com esse podcast. Cris, vamos lá, vamos começar da corridas mais curtas para as mais longas, pode ser? Pode ser. Tá. As mais curtas vamos a partir dos 400, pode ser? Porque acho que é onde nós temos uma ascensão muito grande nos últimos anos, que é o Alisson, nos 400 com barreira. Para muitos aqui que estão acompanhando, quem sabe que para aquela pessoa que é corredora de rua, ela não tem uma vivência, um conhecimento, quem sabe, tão grande através do esporte, que é os 400 metros com barreira, mas nós temos aqui, nesse podcast, um especialista em 400 com barreira, que o Nestor, antes de ser um corredor de rua, ele era um corredor de 400 metros com barreira. Nestor, vamos detalhar um pouquinho mais... Ainda era. Já tô enferrujado. Ser, né? Já tô enferrujado. Não sei se dá pra considerar. Quem foi rei nunca deixa de ser majestade. Aí tu veio. Muito bem. O problema é que eu não fui nem rei, mas tudo bem. Mas explica pra audiência, Nestor, um pouquinho mais como é que funciona a prova, quantas barreiras tem, a distância, tamanho da metros, barreira, mas a altura da barreira e um pouquinho do Alisson aí também. O 400 metros é uma volta na pista, então você está acostumado com as pistas de atletismo, é dado uma volta completa, são 10 barreiras ao longo da prova, cada barreira com 35 metros de distância entre uma e outra, com exceção da largada até a primeira barreira e da barreira final até a linha de chegada. Cada barreira no masculino tem 91 centímetros, 4, e as barreiras do feminino tem 76,6 centímetros. É alto pra caramba, velho. Só a título de curiosidade. É uma prova que é bem técnica, ela é bem complicada, porque exige uma passagem com a barreira, tem uma perna que é chamada de ataque e outra de passagem, onde uma vai estendida à frente e a outra passa pelo lado, e ela é uma prova bem técnica, exige muito do corredor, muita mobilidade de quadril, muito questão de ritmo, e o próprio 400 metros, que por si só já é difícil, mas com a barreira piora, né?
E o Alisson, ele tem uma característica muito interessante, que ele é um dos primeiros atletas. É o primeiro atleta, se eu não me engano, a conseguir dar um menor número de passos entre as barreiras, porque ele é muito alto, ele tem quase 2 metros de altura, e normalmente os corredores não são tão altos assim. Então ele está conseguindo dar um número menor de passos entre as barreiras e também conseguindo atacar as barreiras com a mesma perna, mantendo a velocidade. Então isso é um ponto bastante positivo para ele. E como ele ficou em terceiro nas últimas Olimpíadas, ele tá, dos três, ele é o que está melhor esse ano, né? E teve o Kesten Warholm, que ficou em primeiro em Tóquio ano passado, o Rai Benjamin, que ficou em segundo, e o Alisson. O Alisson ganhou todas as etapas da Diamond League, que é uma competição importante. Acabou, inclusive, ganhando do Rai Benjamin, e o Warholm estava machucado, não conseguiu fazer uma boa preparação. Então, há grandes chances do Alisson aí talvez conseguir um primeiro lugar, porque ele está correndo muito bem. Ele fez 8 centésimos abaixo da marca que ele fez nas Olimpíadas, que era a terceira melhor marca do mundo, né? Então... Inclusive, cara, que corrida bonita essa última, né? Cara, foi muito, muito legal. Cara, ele abriu demais, cara. Cara, ele correu sozinho a reta final ali, né, cara? Sozinho. Sem ninguém para puxar ainda e conseguiu fazer um excelente tempo. A gente sabe quando tem alguém do lado ali. Você que corre na rua sabe, quando tem aquele corredor chegando ali, tem um gazinho que surge a mais. Então, correndo sozinho é mais difícil. Até no seu próprio treino também, durante a semana aí, se estiver sozinho é bem mais difícil do que se tem alguém puxando, né? Então, assim também na competição. E para título de curiosidade, acho que é interessante, se você não sabe, o melhor tempo dele foi nas Olimpíadas, né? 46,80, tu falou, né? Isso, se eu não me engano, 46,80 e, gente, tenta dar uma volta na pista para abaixo de 1 minuto. É forte. E aí pensa com uma barreira para saltar. E pensa saltando uma barreira. Então, assim, é um esporte que exige muito, realmente, um grau de dificuldade bem grande e exige também, e acredito, como um espectador, que, cara, a gente deve prestigiar, porque poxa, o cara vem fazendo realmente o que ele vem fazendo tá muito bacana. Então acompanhem lá. Pode falar. Não, e diferente de outras provas, a gente não teve nenhum outro grande representante brasileiro nessa prova na história. Então ele acaba sendo o primeiro atleta assim, que despontou realmente e já está entre os 3 melhores da história, com o melhor tempo da história. Então é algo muito interessante e muito importante também de acompanhar. Eu só quero deixar uma observação que eu não participo dessas provas porque não pode saltar de tesourinha. No momento que puder saltar de tesourinha, nesse aí eu vou começar a participar. Né? Se você não sabe o que é tesourinha, bota no Google ali, salto e altura tesourinha. Perfeito. Cara, olha, simplesmente os caras estavam chegando, tu estava chegando nos 100 metros, né, velho? Tava chegando na primeira barreira. Os caras estavam até completando a volta, velho. Que momento. Só por isso. Turma, então, para quem está acompanhando aí, nós falamos lá no início que o Mundial ele começa no dia 15, ele vai até o dia 24 de julho. Então, nós temos aí alguns dias acompanhando. São diferentes provas, são vários atletas do mundo inteiro participando. Em torno de 58 atletas brasileiros que vão estar na prova. Falamos então do primeiro atleta aí com fortes chances de medalha nesse Mundial, que é o Alisson. E o próximo nós vamos já direto para a maratona, gurizada? Pode ser? Pode ser? Ou querem passar por outra distância? É que também nós não temos atletas tão fortes nas outras distâncias, né? Mas podemos também bater um papo falando um pouquinho sobre, por exemplo, nós temos a Tatiane, perdão, no 3.000 com obstáculos, né? Nós temos, e a Simone, né? Simone Ferraz. Querem comentar um pouco? O que vocês acham? O 3.000 com obstáculos também é uma prova difícil. A altura do obstáculo é a mesma altura da barreira, então são 76 centímetros. A diferença é que o obstáculo dá para pisar em cima dele para ajudar na impulsão, enquanto que a barreira não tem essa possibilidade. Realmente tem que saltar por cima dela. E no 3.000 com obstáculos também tem uma parte que é um fosso com água, ou seja, tem que saltar por esse fosso, normalmente cai dentro, aí acaba molhando o pé. Então são aqueles 3.000 metros ali que tá às vezes com o pé molhado. É claro que a sapatilha deixa sair um pouco mais a água, mas é uma prova bem difícil e exige ainda mais uma questão de ritmo. Você, corredor de rua,
talvez saiba que fazer aquele treino fartlek é difícil, né? Onde tem que acelerar às vezes um pouquinho mais, depois reduz para o ritmo, acelera, e pensa que o 3.000 com obstáculos é mais ou menos isso. Tu passa pelo obstáculo ou tu se impulsiona e tu tem aquela perda de velocidade, depois tu logo já tem que acelerar de novo para manter o ritmo. E aí menos de 200 metros já tem outro obstáculo. Então toda hora vai quebrando o ritmo e tu precisa ter essa noção de ritmo muito boa para conseguir manter forte. Além de pisar na água, que dificulta mais, né? É uma prova bem complicada. Cara, então para quem não conhece, por exemplo, a Tatiane, eu destaquei a Tatiane principalmente porque ela tem o recorde brasileiro, né? Ela, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, ela quebrou o recorde brasileiro dos 3.000 correndo para 9,36 os 3.000 com obstáculos. É um baita tempo. É um tempo realmente muito forte. Eu digo que, poxa, um 3.000 sem obstáculo abaixo de 10 é forte. Para nós corredores amadores é extremamente forte. Agora, então, colocando os obstáculos, ela tem um tempo muito, muito bacana. Claro que a nível mundial, ele acaba sendo um tempo não tão competitivo assim, a nível de pódio, né? Mas bacana. Eu fico pensando em questão, sempre quando eu vejo essas provas com obstáculos, assim, fico pensando que deve ser uma parte bem crítica, assim, pensando em se machucar, pensando em maior risco e tudo mais. Com certeza é em aterrissagem de fosso, né? Se a gente for pensar, assim, no movimento geral do atletismo, tem alguns movimentos que são mais agressivos ou que tem alguns momentos que tu tem que prestar mais atenção, que pode ser mais risco, mas onde acontecem os problemas, na maioria das vezes, é na saída ou na aterrissagem, ou tu cair longe, porque teoricamente tu se impulsiona para ficar o mais longe possível de não ter que aterrissar dentro do fosso, né? Que é o pior, né? Isso. Mas a gente sabe que as pessoas caem, tu pode não conseguir pisar do jeito certo, tu pode torcer um pé, tu pode bater, enfim, então é um momento realmente que deve ter uma técnica ali absurda, imagina, e aí tu salta, né? Tipo, tu não só transpõe ela, ainda tem que absorver mais carga ali, ainda tem que se agachar, levantar, cara, deve ser muita carga, deve ser muito complicado essa parte mesmo. E acontece inúmeros casos, às vezes, do atleta já chegar fadigado, por exemplo, para passar do fosso, e aí já fica molhado depois das primeiras passagens. Aí pode acontecer de resbalar, ou tropeça, cai na água, ou bate, enfim, é uma prova bem complexa mesmo. Mas é legal de assistir. É curtinha, pensando que o pessoal faz em 8 minutos. Que absurdo, né? Com obstáculos. Com obstáculos. Não é o raso. Não é o raso. 7 minutos, dependendo. Então é muito, muito legal mesmo. É uma prova legal de assistir também para conhecer um pouquinho mais do nosso espectro da corrida, né? Perfeito. Aida, bom, antes de nós chegar nos 42 quilômetros, que acho que nós temos bastante papo para isso. No masculino, nós temos, por exemplo, o Thiago André, que ele vai para os 800 e para os 1.500. O Thiago André, que é um fundista e meio fundista, né? Então, para quem não conhece, cara, ele tem tempos bacanas também aí tanto nos 800 quanto nos 1.500. Nos 800, por exemplo, ainda em 2021, o sul-americano ele fez 1,45 e nos 1.500, 3,37. São tempos bem interessantes aí para um sul-americano, né? Quando ele, se não me engano, foi em primeiro lugar, acho que ele ficou em alguns campeonatos, foi no Equador, eu lembro esse sul-americano. Mas ele, então, de forma geral, é um cara também que vai forte. Não sei se como é que tá o nível dos outros, realmente aí não estou acompanhando muito os outros atletas pelo mundo, mas é um cara que tem um bom potencial aí pela frente ainda. Quando começa a subir para as provas 800 acima, tem sempre quenianos e etíopes que vêm bem em todas as distâncias, né? Então é bem complicado, assim. Mas é sempre a possibilidade, né? A gente tem nas Olimpíadas do Rio, em 2016, aconteceu uma bem atípica nos 1.500, que o corredor que estava puxando, ele fez as primeiras voltas bem mais lento, todo mundo foi no ritmo dele, ele não era o melhor corredor, e aí depois acabou acelerando no final, e aí ninguém conseguiu passar ele. Então são provas que exigem também taticamente, às vezes tu pode ganhar
na cabeça deles. Igual prova de corrida de rua também, não muda muito, a gente tá falando aqui específico, mas também às vezes tu vai segurando um pouquinho a mais o ritmo, o corredor que tá junto contigo vai segurando junto, tu sabe que teu sprint final é melhor e tu deixa pra sprintar no final e acaba ganhando a prova, que às vezes aquele corredor é melhor na totalidade, mas ele teve uma escolha estratégica pior, então tudo pode acontecer. Já fazendo a ponte para o nosso próximo assunto ali, a grande diferença assim, que eu vejo entre essas provas menores, assim, vamos dizer, de 800, 1.500, 400, ou até os 100 metros em relação à maratona, ou meia maratona, é que essas provas menores, a chance de tu errar, ela quase inexiste. Por exemplo, se tu erra nos 100 metros, lascou, não consegue ficar em primeiro ali, tu não recupera depois. Se tu erra no 42... tu pode ir recuperando no meio da prova, né? Se tu erra no 21, se tu erra no 10 mil, então quanto maior a distância, mais permite que você erre, entre aspas, dentro dessa prova. E quanto menor, a chance de erro ela é cada vez menor. Por isso que nos 100 metros, no 800, os caras têm que treinar muito, muito, muito. A técnica tem que estar muito, muito, muito apurada, porque não pode ter um mínimo de erro. Às vezes qualquer detalhezinho faz bastante diferença. Assim como a tática, como o Nestor falou. Então, a grande diferença que tem dessas provas menores para as maiores é que a chance de erro ela é cada vez menor. É verdade. Uma prova que é disputada por centésimos de segundo, né? Então qualquer passo a mais, qualquer forcinha a mais define o cara que ficou às vezes em primeiro, às vezes 1 segundo define quem ficou primeiro para quem ficou em último lugar na prova. É verdade, é verdade. E fazendo aquele link com as outras provas que não são tão corridas, atletismo, como salto com vara ou lançamento de peso, que a gente tem atletas que estão em peso para disputar, né? Imagina só, o cara tá falando em milímetros e é um giro um pouquinho a mais, é uma força um pouquinho a mais, milimetricamente na técnica que vai influenciar. Imagina lá o Thiago que é por centímetros, que qualquer pisada, qualquer mecânica da corrida de aproximação, qualquer coisinha que ele faz que tá fora do eixo pode interferir que ele não consiga ganhar 1 centímetro, 2 centímetros a mais. Então, realmente, atletismo, a gente tá lidando com técnicas extremamente apuradas, né? O alto nível, né? Exige. Qualquer detalhezinho. O último atleta antes da gente ir para os 42 é o Altobelli da Silva. O Altobelli, cara, ele é o corredor de tanto dos 3.000 com obstáculos e 5.000, são as principais provas dele. E acho que o Altobelli, não sei se vocês lembram, mas ele teve uma entrevista dele que marcou muito, que foi após a eliminação dele nas Olimpíadas. Vocês lembram? Na última, né? Em Tóquio, né? Foi na última Olimpíada da Tóquio. Que era 2020, aconteceu 2021, em função da pandemia. Mas foi uma entrevista que marcou muito, acredito, para quem está acompanhando aqui o podcast, deve lembrar de um corredor que acabou a prova e, poxa, na hora que o repórter chega para entrevistar ele, cara, pegou naquele momento de desabafo, assim, onde ele, poxa, são tanto tempo treinando e chegar aqui, poxa, acabou, sabe? O sonho acabou tão rápido, assim. E aí é uma coisa que tu para refletir um pouquinho sobre o quanto realmente o esporte lhe exige da resiliência do atleta, né? Sobre a questão de tu se preparar por 4 anos, no caso, esse ciclo que passou teve 5 anos, e essa preparação, ele foi ali em 8 minutos e 25, acho que foi que ele correu, não vou lembrar de cabeça, se eu acho que... Eu não lembro quanto que ele correu as últimas Olimpíadas, mas deve ter sido para casa aí. Vamos dizer que 8h30. Vamos dizer que ele tenha corrido, né, mais lento, 8h30, 8h30 e poucos, os 3.000 com obstáculos dele. Que voltou para casa. Então, realmente exige uma resiliência muito grande. E agora ele vai de novo para o Mundial. E aí o Mundial, vamos lá, vamos torcer por ele. Aí, um cara merecedor, vai, não sei para quantos Mundial ele já vai, deve ser 3º, 4º Mundial já dele. Então vamos lá. 8, 29 e 17. 8,29? Foi um bom chute. Foi um bom chute. É que ele sabe, né? Certeza. Fundo e meio fundo é uma coisa que eu acompanho, tá? Então, fundo e meio fundo eu já tô mais... eu curto acompanhar as provas ali. E, inclusive, no último mundial do Altobelli, ele fez, que foi em Doha, ele fez 8,25 e 34. Vamos ver se ele não baixa esse tempo aí. Boa. Só pegando o gancho ali que a gente acabou não falando, a gente está falando provas de meio fundo e provas de fundo, só para diferenciar
para ti, que às vezes não saiba. Provas de meio fundo são aquelas provas de velocidade, são 100, 200 e 400 metros. Provas de meio fundo são 800, 1.500 e até um 3.000 é considerado também o meio fundo. E 5.000, acima de 5.000 são consideradas provas de fundo. Isso tem uma característica em relação ao sistema energético que é utilizado. As corridas de velocidade, elas quase não exigem nada da respiração. Então é muito mais um sistema energético baseado na fosfocreatina, enfim. As provas de meio fundo, elas têm o sistema anaeróbico e um pouquinho do aeróbico, claro que exige dos dois, e aí as provas de fundo exigem mais do sistema aeróbico, mais da respiração. Então essa classificação é feita só para realmente diferenciar. Então, se tu já sabe, se tá falando de prova de meio fundo, normalmente tá falando de 800 ou 1.500, e provas de fundo, aí a gente tá mais acostumado, né, com a corrida de rua, são quase todas provas de fundo. De fundo, exatamente. Legal. Beleza. Vamos lá para nossa querida e... Agora eu vou passar... Agora eu vou passar a bola pro especialista aqui da mesa, já começar falando. Tio, fala aí, vamos falar sobre a maratona, cara. Daí vamos... Eu gosto sempre de dizer que os 100 metros é a cereja do bolo do Mundial de Atletismo, do atletismo como um todo, e a maratona, então, é a farinha, né? Que é aquela... Que é o que dá o tamanho do bolo, vamos dizer assim. É uma prova que ela não tem tanto aquele charme dos 100 metros, né? Porque, obviamente, é difícil de acompanhar. Geralmente as chegadas são em estádio, então tu só acompanha algumas provas. Tu chega no estádio, ali na arena, dá uma volta, né? E aí acaba ali. Mas ela é uma prova que 99% tu não consegue acompanhar, né? Tu não consegue estar lá na rua e entrar dentro do estádio e ver. Então... ou você vê um pedacinho dela na rua ou acaba vendo ela dentro ali, só a chegada ali. Mas eu acho que é uma prova que, né, eu sou meio suspeito a falar, gosto bastante da maratona ali, né? É uma prova, como eu falei anteriormente, ela exige técnica, mas ela te dá um leque de tu ir ajustando conforme tu for correndo. O Brasil agora vem chegando forte, né? A gente teve a questão do próprio Danielzinho ali que vem crescendo dentro do atletismo brasileiro ali. Então eu acho que agora o Brasil está começando a despontar assim mais nessa questão. Estamos um pouquinho longe, né, dos africanos ali ainda, né? Mas ao meu ver parece que está cada vez caindo mais essa questão. E também o treinamento também agora tá mais parelho, assim, né? Anteriormente, pessoas do Brasil tinham mais dificuldade, principalmente hoje em dia, os grandes atletas brasileiros, a nível que estão falando de Danielzinho, tudo treino fora do Brasil, né? Aí treino no Quênia, ali o próprio acho que é o Paulo, que também treina em Portugal. Então tá cada vez mais o pessoal saindo do Brasil para realmente dar aquele passinho um pouco acima, né? E isso vai puxando, isso é uma coisa boa. Então, se tem gente que tá lá em cima puxando, o pessoal que vem de baixo, como o Nestor falou também, vai querendo almejar chegar lá em cima, né? Então, eu acho que esse Mundial promete bastante coisa pro Brasil aí. Isso que o Gil falou é muito interessante, porque inclusive na entrevista que o Felipe falou do Altobelli, ele tinha reclamado, claro, ano passado era pandemia, não estava podendo sair, ele tinha reclamado que ele não tinha conseguido fazer o bootcamp, não tinha conseguido treinar com os atletas de fora. Isso dificultava muito, porque não tem ninguém com nível parecido com o dele aqui no Brasil, ou seja, ele não consegue puxar na mesma intensidade que o pessoal lá fora conseguia. E é o caso que está acontecendo com o Danielzinho. Ele está treinando lá com os quenianos, está treinando na África também. Então ele tá com aquele nível, treina com a mentalidade dos caras, já vai conhecendo, tem alguém para puxar tiro. Então tudo isso favorece muito para melhorar a competitividade, né? Então faz muita diferença para te alcançar os teus resultados, tu estar num ambiente que as pessoas também querem alcançar os mesmos resultados ou têm os objetivos parecidos com o teu. Porque se tu fica só uma ilha isolada lá no mar tentando chegar, é muito mais difícil do que se tu for um continente de pessoas querendo chegar.
Lembre-se que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, você que está nos escutando, nós somos nós 4 aqui, mais você, né? Então, então é a média das 5 pessoas. Então, porque você quer saber quem você é nós 4 muito com a mais gente, você. né? E você é uma boa pessoa, já digo isso. Sem falsa modéstia. Mas... O que vocês acham sobre o Danielzinho, né? Cara, questão? Eu acredito... Cara, tem uma coisa que... Uma palavra que eu defino ele. O cara é foda. O cara é foda. O cara é foda. Uma boa palavra para definir. Cara, porque ele pensar que ele é o melhor não africano de todos os tempos da maratona, né? Exatamente. Ou seja, numa modalidade que é dominada por uma parte específica do planeta, que são os corredores do Oriente da África ali, de uma região ali e uma etnia quase que todos são da mesma, é algo bem marcante. E na maratona, como a gente já falou, tudo pode acontecer. Agora é verão lá nos Estados Unidos, pode ser que está calor, pode ser que o atleta sinta. Então tem muitas coisas que acontecem na maratona, a gente não sabe, só vendo. Eu acredito que dá para levar sim. Eu acho que um fator muito importante é a idade dele, né? Então eu acho que o que ele ainda pode ganhar e o que ele ainda vai ganhar de experiência, eu acho que isso é um fator que é muito importante para ele, assim, sabe? Então, o fato dele ter aparecido cedo, já tá no patamar que ele está, sem que a gente... Porque, assim, maratona é uma das provas mais estratégicas que tem, né? Se a gente for pensar em relação de tempo que tu tem de montar uma estratégia, né? Então, tu tem 42 quilômetros, então tem que fazer a tua estratégia de 42 quilômetros. Isso tu ganha muito com a experiência. Então, a experiência que ele ainda vai ter. Então, se ele tá nesse nível e ainda ele tem muita experiência para ganhar, eu realmente acho que ele vai ser, com certeza, um dos melhores atletas de maratona, assim, sabe? Ele tem experiência própria. Só quem já fez os 30 km sabe exatamente o que acontece ali. Que é ali que tu começa a diferenciar mesmo porque basicamente tu começa a correr ali mesmo que sendo do alto nível ou baixo, e quando tu chega nos 30 km realmente começa a sentir assim a cara da maratona ali. Então é uma coisa que é difícil de tu pensar, assim, é que nem os 18, é que nem os 17 dos 21. É parecido, mas não é a mesma coisa. Só vai sentir isso na hora ali. E cada prova é uma prova, é que nem o jogo. Cada jogo é um jogo, né? Cada jogo é uma história. Então, tu ir acumulando essa rodagem, essa bagagem, tu já vai sentindo ali. Então, por exemplo, quem não lembra, o Danielzinho nas Olimpíadas ali sofreu aquele problema. Então, para a próxima, ele já ajustou, alinhou o que tinha que fazer, e agora ele já sabe que naquele momento ele não pode cometer aquele erro, porque senão vai levar ele a acontecer não. Isso tu só aprende vivendo. É difícil que tu fale isso e a pessoa entenda. A pessoa tem que vivenciar aquilo ali para entender por etapas, porque é uma prova grande, assim, como eu digo, grande de volume, né? Ela é bastante tempo, eles estão falando de 2 horas e um pouquinho ali. Então, essa questão da vivência que o Fabrício falou, com certeza é super importante. É muito bom. É a segunda, é a terceira maratona, né? Terceira ou quarta que o Danielzinho vai fazer? É a terceira, eu acho. Concluída é a terceira. É a terceira. Porque nas Olimpíadas ele não completou, né? Ele vai pra aí teve mais 2 depois das Olimpíadas, né? Isso. É a quarta maratona dele, então. Isso aí. Não. Agora tu pegou, cara. Não, ele teve a maratona que ele fez em Lima, que foi a que classificou. Que ele classificou para as Olimpíadas. E aí você vê que ele fez em Valência, que ele bateu o recorde. Não foi em Valência que ele bateu o recorde. Foi na Coreia, não foi? Foi na Coreia. Então, ele fez a de Lima, aí ele não completou as Olimpíadas, e aí ele fez essa ali na Coreia. Então, no caso, ele vai para a quarta maratona. Isso. Terceira completada. Vai ser. Isso. Perfeito. Tá, vamos lá. Não vamos esquecer também que nós temos mais 2 corredores que vão correr também a maratona, né? Nós temos o pernambucano lá, o José Márcio Leão, conhecido como o Rei Leão, para quem não conhece aí. E também o Paulo de Paula, né? Paulo de Paula, que é um... Que se a gente tá falando sobre experiência, né? Tá aí o cara que tu tá de brincadeira, né?
43 anos, vai correr aí mais um único Mundial. brasileiro que completou as Olimpíadas, a última Olimpíada, ele completou a maratona, né? Então, Exato. ele mesmo falou ao final da prova ali que ele foi com o objetivo de completar ela mesmo, que foi o que ele conseguiu. Então, ele saiu ali, ele abriu mão de seguir o primeiro pelotão e segundo pelotão ali, que foi o que aconteceu com o Danielzinho, né? Porque, como eu já disse, a experiência, né? E o objetivo que ele tinha de prova, que era completar, fez ele não ir naquele pelotão. Então, ele foi no pelotão mais abaixo, um pouquinho mais devagar, né? E foi o único brasileiro, então, que conseguiu terminar ali nas Olimpíadas. Estava um dia bem quente aquele dia, né? Então, esse que foi administrando o calor ali, foi sentindo a prova. Experiência, né, gente? E foi ali e conseguiu completar. Só trazendo a informação aqui, vai ser a 4ª maratona mesmo do Danielzinho. Ele teve a maratona no Peru, em Lima, ali, que classificou. Teve uma maratona das Olimpíadas que ele não completou. Depois ele correu em Valência, que ele fez 2h06. E depois ele correu em Seul, que aí foi 2h04. Que aí ele bateu. Então essa vai ser a recorde. quinta. Essa é a quinta maratona dele. Boa, ótimo. Nossa, tempo real. Beleza. Então, a gente tem esses outros 2 brasileiros, tá? O Daniel realmente é o brasileiro com maior potencial aí para, além de crescimento, mas também de conquistar o título ou, enfim, buscar o top 3, principalmente ali, pelo tempo que ele tem atualmente na maratona. Já o pernambucano ali, o José Márcio, ele tem um bom tempo também, acho que o melhor tempo dele é 2:08:50, 2:08:40, uma coisa assim. Então, um ótimo tempo também para maratona, mas vamos ver, né? É um cara aí que vem também, apresentou um bom desempenho já nesse 2022 aí. Já o Paulo de Paula, um cara mais experiente, acredito que também vai com essa estratégia mais próxima de completar. Ele não é um cara que tenha corrido aí abaixo das 2h13 atualmente, então, não sei, acredito que ele vai mais para realmente completar mais um Mundial e ter um ótimo desempenho lá que ele vem apresentando, principalmente, cara, pela experiência do cara, o homem, o bicho da aula. Só para você entender um pouquinho mais sobre essa questão, nós estamos falando de tempos e maratona, enfim. Você entra na página da Pro Elite Assessoria no YouTube, que você vai ver o que nós 3 aqui, mais um aluno nosso, conseguimos fazer em 42 quilômetros, o tempo que a gente conseguiu fazer em 42 quilômetros, nós 3 mais um aluno dividindo, você só vê que não vai chegar nem perto dessas 2h08, ou seja, 4 caras ali, corremos 10,5 km cada um de nós ali, dando o sangue, né? E não chegamos nem perto. Provavelmente se o Paulo ali, cara, fosse correr com a gente, quando nós 4 fosse chegar lá, já estava sentado, já tomado água, já tinha feito tudo o que tinha que fazer e nós não tínhamos chegado, ainda dividindo os 42 entre nós. Exatamente. Então entra agora na página da Pro Assessoria no YouTube, que você vai ver esse vídeo ali e vai ver que nós estamos falando em relação a tempo, em desgaste, intensidade e afins. Não, com certeza. Realmente, é um bom levantamento que tu fez aqui, e óbvio que a gente traz esses tempos a título de curiosidade, mas é algo que, no nível profissional, acaba não sendo um tempo competitivo. Mas, cara, eu tiro o chapéu para ambos, tiro o chapéu porque os caras são muito fera no que fazem. Muito bom. Olha, estão de parabéns. Por isso, mais algum ponto aí pra gente falar da maratona? Da maratona, acredito. Eu não lembro se nós temos uma representante feminina na maratona. Acho que não. Acho que não temos, né? Não. Maratona não. Não vai ser a cidade que vai ser a maratona, tem essa informação aí, não? Cara, vai ser em Oregon ali mesmo. Entre Eugene, que é onde é que tá acontecendo, e Springfield, não a dos Simpsons. Mas ela vai ser um percurso circular de 14 quilômetros. Vai ter. Entendi. Essa era a minha dúvida. Ali vai ser 3 voltas aí no percurso, 3 voltas. No percurso 14, 28 mais 14, 42. E vocês acham que esse tipo de percurso é melhor ou pior? Pior. Tu acha pior? Tu acha que o fato dele conhecer o caminho na primeira rodada, isso já não ajuda ele a estrategicamente entender quais são os pontos mais a conhecer o percurso, enfim? Ele vai conhecer antes já.
Eu pego como base a maratona que teve em Londres, né? Que foi aquela maratona da pandemia ali, que eles tiveram que reduzir o percurso, fazer aquela volta em redor do parque ali, né? Que ali todo mundo achava que seria batido os recordes mundiais, porque era aqueles negócios de super tênis e não sei o quê, a pessoa que fez mais Bekele básico, e Eliud, que correram. Sim. E aí o próprio Eliud acabou quebrando na prova, ali, depois ele falou ali o porquê, né? Então, porque em relação ao percurso, ao que ele comeu antes, bebeu, não lembro exatamente. Mas aquela prova de Londres, ele foi uma prova que teve os recordes ali, os vencedores que venceram os números mais altos ali, então, o que tem mostrado é que essas provas circulares não têm trazido os recordes mundiais, assim, o pessoal está um pouquinho mais longe. Então, ao que tudo indica, essa não vai ser uma prova que vai ser batido recorde. Por exemplo, fazer a maratona abaixo de 2 horas, que é o que o Eliud conseguiu ali naquele desafio. Então, acho que é uma prova que vai fugir um pouco disso, assim, né, nessa questão. Mas, com certeza, vai ser uma grande prova. Não tem dúvidas. Querendo ou não, é quem venceu a prova, né? A gente compara com os melhores sempre, mas no fim das contas, quem vencer vai ser aquele que conseguiu se adaptar ao ambiente da prova, né? Enfim. Exato. Independente do que aconteça na prova, o vencedor vai ser aquele que conseguiu entender e sair melhor naquele momento, né? Às vezes o vencedor da prova não é o melhor. Mas ele foi o melhor naquele dia. Exatamente. Exatamente. Às vezes não tem melhor tempo absoluto, mas é bastante comum, o que importa, inclusive, de acontecer. Que é o que importa para a competição. Que é o que fica registrado na história. Exato, é quem está melhor naquele momento. Exato. Então, a título de curiosidade, a prova da maratona do Mundial ela acontece no quarto dia de competição, isso no dia 18 de julho. Tá? Terça-feira? No quarto dia de competição. Não, segunda. Segunda-feira. Segunda-feira, exatamente. E a largada é às 6h15 da manhã. Horário de Brasília. Não, horário local. Então vai ser diferente. Brasília? Cara, não sei. Então, então vai ser aí me complicou. É o quê? Umas 10 horas da manhã aqui, mais ou menos? Não, acho que não. É pra antes ou pra depois? É pra... É pra antes. Então... Porque Oregon fica pra esquerda. Então não sacanearam. Mais a oeste. Então não sacanearam, então. Deve ser aqui no Brasil. A gente vai divulgar melhor. Exatamente. Aí quebrou os guri. Na verdade eu tô triste porque é de madrugada, né? Um dia de semana. Segunda, né? Tá, aqui, ó. Tô trazendo a informação, ó. Agora lá, cara, são 7h30. Eu acho que... pra menos. Então 7h30. Aqui, a princípio, eu acho que... menos 3 horas. 10h15. Então... Eu acho que é 10h15 da manhã. Ué? Mas aí... A prova. Não, são 3 horas. São 3 horas de diferença. Tá? Lá é 7h30 neste momento. Não, eu tô no site aqui. Entrei no site das Olimpíadas aqui. Vamos lá, vai. Ó, horário de Brasília. Horário de Brasília já. 4h30. Ó, dia 18 de julho, primeira sessão, às 10h15 da manhã, final da maratona feminina. Tá. 10h15 da manhã. Tá. Aí não sei que hora é lá no 10h15 da manhã aqui, né? Tá. Lá tá certo. Tá, 4 horas de diferença. Tá, lá é 7 horas da manhã, que é o horário que normalmente as provas acontecem. Não, lá larga 6h15 a prova. Então é 4 horas de diferença, porque aí é 10h15 daqui. Então não é 3. Não confunde, Fabrício. Não confunde, Fabrício. E a final da maratona masculina é... Maratona... Quando que é a maratona masculina? Acho que tudo larga 6h15, né, senhor? Só provavelmente a elite vai sair geralmente a elite feminina, sai primeiro ali, né? Então sai a elite feminina e depois deve sair então a elite masculina. Eu acho que ele deve sair um pouquinho geralmente a feminina é largada um pouquinho antes ali, né? Então eu acho que a masculina é largada um pouquinho depois ali. Não sei se...
Não sei se você tá Não, vendo ó, tudo, agora depois. A maratona masculina é no dia 17, é no domingo, a maratona masculina. Ó, então já melhorou pra gente poder assistir. Às 10h15, e a maratona feminina é no dia 18, na segunda-feira, também às 10h15. Então informação, fechou. não tinha aparecido isso pra mim aqui. Então, Eu tava no site mais Tá no site atualizado. do World Athletic Champions. Então programa isso aí, né? Você que tá ouvindo, que ainda não chegou esse dia, já organiza seu longão ali de manhã, domingueira de manhã ali, né? Saiu pra treinar, dá aquele último gás do final ali pra chegar a tempo em casa de volta, né? Para poder assistir os caras correndo ali, pra gente poder torcer pelo nosso Brasil ali. E você que está escutando e já sabe o resultado, então, né? Eu vou chutar aqui que o Danielzinho vai fazer 2 horas. Os caras apreensivos agora, quanto é que vai ser? Bora. Vamos lá pra gente fechar. Já vou entregar o bolão agora, vamos mais pro final. Vai. Não, agora Já estamos no final, Agora é o final. Tá, eu vou chutar pro Danielzinho 2 horas, 9h32. 2 horas, 9h32. Bom tempo. Eu acho. Será? Eu chuto 2 horas, 6h10. Eu chutaria isso mais baixo, por ser aquele circuito mais... Esse monte de voltas ali, né? Quem é mais antigo aqui sabe que eu acredito no potencial humano. Então, eu sempre vou chutar contra todas as possibilidades mais baixo. 2 horas, 6h50. Eu tava mais em 7, então pra mim vai ser um 7 alto, vai ser um 2:7:45. Beleza. E posições não deixamos, né? Deixamos não. assim só. Eu acho que não, porque... Muita É variável. muita variável. Os caras tá alinhado. Tamo A odd lá. joga contra. O pessoal que aposta, a odd tá muito alta. Imagina, chegar pro cara e falar assim, não, ele vai chegar em 11º. Difícil, né? Ai, muito Beleza. Então, se você Vamos está fechando. antes de sair essa maratona, você pode botar nos comentários também o que você acha de tempo ali, que é Exatamente. o Danielzinho, ele vê o que... Vamos ver se você nos ajuda também a acertar esse bolão ali do como que foi, né, essa prova aí. Ótimo. Então a gente vai fechando mais um episódio aqui do Universo Corredor. Se você chegou agora assistindo já pela metade do episódio e não sabe, não conhece nossas redes sociais que eu falei anteriormente, acompanhe lá no @ProElite Assessoria. Lá tem informações, temos conteúdos lá no nosso Instagram, você consegue ver, conhecer um pouco mais do nosso dia a dia ali também dentro então, dessas redes sociais. Lá no YouTube, também no ProElite Corrida de Rua, tem, além desse podcast que você está escutando no YouTube, tem outros conteúdos, outros vídeos com muita informação importante para você. Ou também você pode encontrar no nosso site mais coisas lá também no proeliteassessoria.com. Por isso, fechamos então mais um episódio de hoje e a gente se vê num próximo podcast. Forte abraço, até mais. Valeu! Até mais, Valeu, pessoal. Torçam pelo Brasil. Isso aí. Vai, Brasil!